Oi, gente. Agora voltando novamente, né? Nós acompanhando aí a nossa gramática. Nós estamos vendo esse conteúdo hoje, nós vamos estudar, é o conteúdo radical, prefixo e sufixo. Esse conteúdo vocês vão encontrar aí na página 60 a 65. Então, vamos conhecer um pouco desse radical, o que é o radical, o que é o prefixo e o que é o sufixo, ok? A gente começa assim por essa palavra, radical, né? Então, o que é esse radical? Ele é o elemento que indica o significado básico da palavra. É a principal parte da palavra. É aquela partezinha através da qual a gente escreve outras palavras, certo? Quando a gente pega, por exemplo, a palavra pedra, eu quero tirar só o radical da palavra pedra, Aí é só tirar aqui, olha, o A, certo? Então é só tirar a vogal temática, eu tiro o A. O restante, a outra parte, é chamada de radical. Então, o que é o radical? É o elemento que indica o significado básico da palavra. Pedra. A partir da palavra pedra, vem outras palavras. Pedreiro, pedregulho, pedrada, apedrejar, pedraria. Vocês observem que todas essas palavras, né, tem o radical da palavra pedra, tem o básico, tem um significado básico. Então, a partir do radical, eu posso escrever outras palavras. Então, a palavra pedra, ela é primeira, ela é a palavra primitiva. A partir da palavra pedra, a partir do radical da palavra pedra, eu posso escrever outras palavras. Essas palavras são palavras derivadas, ok, gente? Então, lembrem-se, o radical é o elemento que indica o significado básico da palavra, certo? O significado básico. Como retirar o radical de uma palavra? Coloca a palavra primitiva, certo? A primeira, aquela que veio primeiro, e eu vou tirar aqui a vogal temática. Pedra, eu tiro o A. Então, pedra. Esse é o radical. É com o radical que você vai formular novas palavras aí na língua portuguesa. Vejam, o radical, ele também tem esse nome. Alguns gramáticos usam esse nome. Radical é o lexema, certo? Radical é igual a lexema. É o básico, é a parte principal da palavra. Então, radical é a parte da palavra que contém o seu significado básico. É a parte mais importante, por isso é chamado de lexema. Observe aqui, olha, a palavra forma. A partir da palavra forma, eu tenho uma palavra forma, eu quero tirar apenas o radical. O que que faz? Ah, tira a vogal temática, certo? Tirei a vogal temática. Forma. Então, a partir dessa palavra, desse radical forma, que é da palavra forma, a gente pode escrever reforma, disforma, transforma, conforma, informa e forma. A palavra voltou, né? Olha o textozinho, ficou bonitinho o trecho, olha, o texto, né? Então, vejam aí, radical é a parte da palavra que contém o significado básico. Esse conteúdo está na página 60 a 65. Bom, a partir do radical, a gente encontra outros elementos que ficam na proximidade do radical. Esses elementos, que são os prefixos e os sufixos, eles são chamados de afixos, certo? Os afixos são os prefixos e os sufixos. Então, afixos são elementos que se agregam ao radical, eles se juntam ao radical, a fim de formar palavras novas. Classificam-se em prefixos. Olha aqui, eu tenho uma palavra feliz. Aí, antes da palavra feliz, apareceu o i. Então, isso é um prefixo. O prefixo é o que vem antes do radical. Eu vou voltar lá para vocês observarem a palavra forma. Aí, eu tenho reforma. Olha, prefixo. Disforma. Prefixo dis. Transforma. Prefixo trans. Conforma. Prefixo com. Informa. Prefixo in. Então, o prefixo, ele vem antes, certo?
Então, a palavra infeliz, o in é o prefixo, feliz é o radical. Professora, não tira nada para formar o radical? Não, porque essa palavrinha aqui, ela termina em consoante, então você não tira, né? Então, aqui eu tenho radical. Olha, desleal, leal é o radical, des é o prefixo. O prefixo vem antes do radical. Mas tem em algumas palavras tem aquele trechozinho que vem depois do radical. Essa partezinha que vem depois do radical é chamada de sufixo. Observe a palavra feliz, feliz. Aí tem a palavra felizmente. Então, eu tenho radical mais sufixo. Olha a palavra leal. Ah, mas eu tenho a palavra lealdade. Verdade. Então, leal é o radical. O que vem depois é o sufixo. Certo? Lembrando, os afixos, eles podem se apresentar em forma de prefixo ou em forma de sufixo. O prefixo vem antes do radical e o sufixo vem depois do radical. Ok, gente? Então, derivação prefixal. Acrescenta-se um prefixo a uma palavra primitiva, certo? Ou radical. Vamos ver a palavra, olha, observem. A palavra coordenação. Aí tem o cor, prefixo, porque vem antes, né? A cor, ordenação. Aí o cor, prefixo. Manter, a palavra é ter, o man é um prefixo. A palavra é graduação, pós é um prefixo, pós-graduação. Então, o que é o prefixo? É o elemento que vem antes do radical, alterando o seu significado e, claro, formando uma nova palavra. Uma palavra derivada, né? Uma palavra formada por derivação prefixal. Agora vamos ver a derivação sufixal. Qual a função? Acrescentar ideia secundária ou enquadrar em outra classe gramatical. Às vezes muda a classe gramatical. Exemplo, pedra, pedreiro, leal, lealdade, planta, plantação, folha, folhagem, legal, legalmente, livro, livraria. Está destacado aqui, tá bom, gente? Olha, só o eiro aqui, o deiro que faltou, né? Então, esses trechos destacados são sufixos. Por quê? Porque vem no final da palavra. Então, isso aqui está lá no livro de vocês. Sufixo é o elemento que vem depois do radical, alterando o seu significado e formando separou aqui, nova palavra. Agora vamos ver os dois juntos. A derivação ela pode ser prefixal e sufixal. Uma mesma palavra, eu posso ter um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Olha, acrescenta-se a um radical e um sufixo. Acrescenta-se ao radical um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Se eliminarmos um dos afixos, ainda restará uma palavra de sentido completo. Vejam, olha aqui. A palavra é feliz. A palavra é feliz, representando a palavra terminada em consoante, ela representa o próprio radical. Feliz. Aí, de repente, surgiu aqui a palavra, olha. Quando eu tenho a palavra feliz e eu coloco só um sufixo, aí fica felizmente. Quando eu coloco só um prefixo, pré é antes, eu tenho um prefixo. Mas eu posso colocar um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, olha. Prefixo in e mente sufixo, então a palavra ficou infelizmente, ok? Essa é uma derivação prefixal e sufixal. Por que prefixal e sufixal? Porque ela tem prefixo e ela tem sufixo, ela tem os dois elementos ao mesmo tempo. Vejam mais exemplos para vocês. Olha, a palavra amanhecer, amanhã, ó a falha, tá bom, gente? Amanhecer. A palavra seria manhã, ó, manhã, a palavra. O radical, man, o radical, porque tira a vogal temática o A. Manhã, manhã, tira o radical. Manhã, man. Aí, olha, o prefixo e o sufixo. Olha a palavra cruzeiro. Radical, cruz, aí ela só tem sufixo. Prefixo antes, sufixo depois. Palavra amanhecer, prefixo e sufixo.
A palavra cruzeiro, sufixo. Desalmado, observe, radical alma, a palavra tem prefixo e sufixo. Deslealdade, eu tiro a palavrinha primitiva, que é o radical, leal. Aí ela tem um prefixo e ela tem um sufixo. A palavra inútil, útil é o radical, mas quando você colocou um prefixo, ficou inútil. Desvalorização, que é a palavra primitiva, valor, é o radical. Quando você coloca o prefixo, des, o sufixo, aí você vai ter uma palavra formada por prefixo e sufixo. Só lembrando que prefixo vem antes e o sufixo vem depois. Terraço, eu tenho aqui o radical, certo? E aí eu tenho um sufixo. Essa palavra é formada só por sufixo. Dispor, por é o radical. E eu tenho o dis, que é o prefixo. Essa palavra é formada só por prefixo. Então, as palavras podem ser formadas só por prefixo, pode ser formada por sufixo, ou pode ser formada por prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Entenderam, gente? A palavra básica, né? Você tira a vogal temática, quando ela tem vogal, que no caso não tem, a consoante não retira, e eu vou ter o radical. A esse radical eu posso colocar um prefixo e um sufixo. Prefixo vem antes, sufixo vem depois. Pré é aquele que vem antes, sufixo ele vem depois. As palavras formadas a partir de um mesmo radical são chamadas palavras cognatas. Elas formam uma família de palavras. Vejam, palavras cognatas são aquelas que têm o mesmo radical. Eu tenho a palavra jornal. A partir dessa palavra jornal, certo? Que é uma palavra primitiva, ela mesma por si só forma o radical. Eu vou formar outras palavras: jornaleiro, jornalista e jornalzinho. Essas palavras aqui são formadas por sufixo. Todas essas palavras são formadas por sufixo. Porque vocês observam, a terminação vem depois do radical. Jornaleiro, ó, depois. Jornalista, depois. Jornalzinho, depois. São formadas por sufixo. Mas essas palavras, elas são também cognatas. Por quê? Porque elas têm o mesmo radical. E observe que ela tem também semelhança de significado. Belo, aí eu vou ter beleza, belíssimo e beldade. Todas essas palavras também são formadas a partir do radical, certo, gente? Como a palavra terminada em vogal, como eu vou fazer? Eu vou tirar o O, né? A desinência aqui de gênero, eu tiro, fica bel, que é o radical. O que vem depois do radical é o sufixo. Então, olha, beleza, belíssimo e beldade também são cognatas. Por quê? Porque tem o mesmo radical da palavra belo. Agora vamos ver as palavras cognatas da palavra flor. Florescer, florido e florada. Por que são cognatas da palavra flor? Porque apresentam o mesmo radical. Flor, flor, flor e flor. Agora da palavra triste. Triste, tristeza, entristecer e tristemente. Não importa se elas são formadas só com prefixo, só com sufixo ou com prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Ok, gente? Tristeza, formada por sufixo no final. Entristecer, tiro o triste, o radical, a parte principal que forma outras palavras. Ela é formada por prefixo e sufixo. Tristemente é formada só por sufixo. Então, por que elas são cognatas, essas palavras, esse grupo de palavras? Porque possuem o mesmo radical. Então, eu tenho um grupo de palavras que são cognatas. Por quê? Porque tem o mesmo radical da palavra jornal. Grupo 2, o mesmo radical da palavra belo. Grupo 3, mesmo radical da palavra flor. E o grupo 4, eu tenho o mesmo radical da palavra triste. Por isso elas são cognatas. Cada grupo, né, é o grupo de palavras cognatas. Cada grupo. Vamos ver se vocês entenderam. Tem o radical das palavras a seguir. Eu quero só o radical. Desmatar. Desmatar vem a partir de que palavra? Vem a partir de que palavra? Da palavra mata. Olha aqui, gente. Então, tá aqui, olha. Então, você tira o prefixo, certo?
Você tira o prefixo. Florescer. A partir da palavra flores. Aí você tira, né? Flores. Esse. Flor. Na verdade, quando eu disse flores, eu estou colocando o plural. A palavra primitiva é flor. O que vem depois é sufixo. Certo? Eu estou tirando sufixo. Cajueiro. Caju. Cajuzeiro. Caju. Aí, zeiro. Prefixo. Impiedoso. Ah, e aqui tem prefixo e tem sufixo. Navegante, de navegar, olha o sufixo. Casebre, olha o sufixo. Infeliz, olha o prefixo. Sarcizinho, sufixo. Refazer, olha o prefixo. Tá bom? Então, a palavra pode ser formada por prefixo ou sufixo. Você tira a palavra primitiva e você vê o que foi acrescido. Se foi prefixo antes ou se foi sufixo depois. Outros exemplos de palavras cognatas. Por que essas palavras são cognatas? Da palavra casa, porque possui o mesmo radical. Casa, tira a vogal, né? A, então fica, olha. Caseiro, casebre, casarão e casinha. São cognatas porque possuem o mesmo radical, certo? E possuem essa semelhança do significado também. Gente, eu fiz um exercício da gramática para vocês. Ele está na página 63. Eu disse que a partir desse conteúdo vocês vão resolver a página 65, 60 a 65. Eu coloquei aqui a quinta questão para a gente ver, né? Para que vocês possam analisar. A sexta questão ela diz assim, na verdade é quinta, ela está lá na quinta, ela continua na sexta. Complete o diagrama formando palavras derivadas com os prefixos indicados. Ele diz, prefixo ré, de novo. Ficar jovem de novo. Que palavra preenche aí essa cruzadinha que aparece aí, né? Ficar jovem de novo. Vocês vão preencher na cruzadinha. Rejuvenescer. Agora é o prefixo retro, que quer dizer para trás, né? Ir para trás, retroceder. Depois, a letra C é o prefixo pro, que é igual a para, tendência, inclinação para, propensão. Depois é o prefixo justa, na letra D, ao lado de, colocação ao lado de. Está ao lado de, está bem justo. É uma justa posição. A letra E, prefixo sub, aquilo que está abaixo. Abaixo do gerente. Quem poderia ser abaixo do gerente? O subgerente. Muito bem. Agora vamos lá, nós estamos continuando. Depois vocês vão fazer bem devagarinho aí a gramática de vocês. Prefixo intro, quer dizer dentro. Colocar por dentro. Aí vocês vejam na cruzadinha quantas letras. Colocar por dentro. Introduzir. Ok? Vamos para a letra G. Esse prefixo in quer dizer não. E aqui vocês vão preencher aquele que não é amigo. Aquele que não é amigo começa com in, que quer dizer não. Inimigo. Isso. Agora vamos lá. Estão entendendo? Estão compreendendo? Prefixo com. Com. Né? Lutar com. Eu vou lutar com. Eu vou fazer o quê? Combater. A gente vai ficar fácil para vocês, porque vocês olham aí na cruzadinha o total de letras, né? Prefixo contra. Aquele que é contra, por contra, se opor, é da oposição. Ele é o que mesmo? Eu vou fazer o que mesmo? Eu vou contrapor. Contrapor. Tem mais na letra J? Prefixo des. Ele indica negação. E aquele que não é orientado, que está sem rumo. Eu estou sem rumo. Eu estou, exatamente, desorientado. E a gente está acrescentando essas palavras aí, né? Com essas formações de prefixo. Prefixo O, OB, contra. Pressão, contra. Opressão. Opressão. Prefixo O. Opressão. Agora, outro prefixo é o super. Mas esse super que tem velocidade.
superior à velocidade do som, da letra L. O que é a letra L? Velocidade superior ao som. É o supersônico. E a letra M? PEM, quase. Porção de terra rodeada por água de todos os lagos, menos por um, que se liga ao continente. É o que mesmo? Ah, uma península. Ok, gente? E vocês façam depois essa cruzadinha aí, tá? Façam a tarefa de vocês completa da página 60 a 65. Me perguntem alguma dúvida aí no grupo. E continuando, a letra N tem prefixo sem. Meio círculo, o que é meio círculo? Ah, é um semicírculo. Letra O, per, durante, através. O que quer dizer passar a noite? Eu vou fazer uso de um prefixo, per. Ah, eu vou pernoitar. Letra P, prefixo ultra. Ultra, além de, eu vou passar além de. Ah, eu vou ultrapassar. E a outra já se adiantou, né? É o prefixo trans, levar através de. Transportar. Então, essa questão, ela está aí na gramática de vocês, né? A cruzadinha que tem na palavra de vocês. Aliás, que tem na gramática de vocês. Então, tá aqui a tarefa de vocês, desse conteúdo 60 a 65, tá bom, gente? Vocês façam bem direitinho aí essa tarefa de vocês e que vocês realmente, se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar perguntando. Aqui já disse assim, a bateria está acabando e a aula também está acabando, tá bom? Então, vocês, até a próxima, a bateria acabou exatamente quando a aula estava também acabando. Então, boa aula para vocês, retomem, se vocês tiverem alguma dúvida, e também vocês podem estar me perguntando, tá bom? Abraço a todos.